A mesma multidão que hoje aplaude Jesus é a mesma que 3 dias depois grita: crucifica-o. Você já parou para pensar se a sua fé é apenas a emoção do momento? Ou se você de fato entregou a sua vida a Ele? Há um perigo silencioso em apenas admirar a Bíblia. É hora de descobrir se você está construindo sobre a rocha ou sobre a areia da opinião dos outros. A palavra do Senhor nos diz em Mateus 22, 33. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada com o seu ensino. Naquela quarta-feira da semana da Páscoa, Jesus estava ensinando no templo. Em determinado momento, suas palavras deixaram a multidão admirada. O ensino de Cristo produzia espanto, impacto e reconhecimento. As pessoas ouviam e percebiam que havia autoridade, sabedoria e verdade em tudo o que ele dizia. Mas o devocional nos leva a uma reflexão muito séria. Admiração não é a mesma coisa que transformação. Alguém pode ouvir a palavra e se impressionar. Pode achar bonita a mensagem. Pode até concordar com o que ouviu. Pode sentir algo no coração por alguns instantes e ainda assim continuar vivendo do mesmo jeito. Sem entrega, sem obediência, sem mudança real. Esse é um engano espiritual perigoso, porque a pessoa pensa que está bem apenas porque foi tocada emocionalmente. Mas ser tocado não é o mesmo que ser rendido. Ficar admirado com Jesus não é o mesmo que decidir andar com Ele. O próprio texto base nos ajuda a enxergar isso com mais profundidade. Aquela mesma multidão que em um momento se admirava com os ensinos de Cristo, pouco tempo depois, participou do ambiente que o rejeitou e o levou à crucificação. Isso mostra como a opinião das massas é instável. A multidão é volúvel. Ela muda. Hoje exalta. Amanhã abandona. Hoje aplaude. Amanhã acusa. Hoje se impressiona. Amanhã se esquece. Por isso, a vida cristã não pode ser construída sobre o humor das pessoas, nem sobre tendências, números, aceitação pública ou validação social. Quem vive guiado pela multidão perde o eixo, porque a multidão não tem constância. Ela reage ao momento. Ela acompanha o vento. Ela se move por impulso. E aqui o texto se torna extremamente atual. Vivemos um tempo em que muita coisa é decidida com base no que está em alta, no que gera aprovação, no que rende visibilidade, no que dá retorno social. Hoje, muita gente mede valor por curtidas, por aceitação e por movimentação externa. Mas o reino de Deus não funciona por tendências. O reino de Deus funciona por verdade. Deus trata cada pessoa de maneira pessoal. Ele fala ao coração. Ele confronta o íntimo. Ele não molda seus filhos pela pressão da massa, mas pela direção da sua palavra. É por isso que a pergunta mais importante deste episódio não é: do que as pessoas gostam? A pergunta é: o que Deus está dizendo? Talvez, em algum momento, você já tenha confundido emoção espiritual com transformação espiritual. Talvez já tenha ouvido uma mensagem, se emocionado, concordado, admirado, mas não permitido que aquilo mudasse de fato suas escolhas, sua mentalidade, sua postura e seu caminho. O Senhor não deseja apenas que você admire a verdade. Ele deseja que você seja guiado por ela. A palavra de Deus é imutável. Pessoas mudam, opiniões mudam, tendências mudam, ambientes mudam, mas o Senhor permanece o mesmo. Sua voz continua segura, sua verdade continua firme, sua direção continua confiável. Por isso, quem quer permanecer de pé precisa decidir algo muito claro. Eu não vou viver pela reação da multidão. Eu vou viver pela direção de Deus. Esse é um divisor espiritual, porque há momentos em que seguir a voz do Senhor não será popular. Haverá ocasiões em que obedecer à palavra fará você nadar contra o fluxo. Haverá decisões em que a maioria parecerá estar indo para um lado.
mas Deus estará chamando você para outro. E é exatamente aí que se revela quem está só admirando a fé e quem, de fato, está sendo guiado por Deus. Hoje, faça uma avaliação honesta do seu coração. Você tem vivido por convicção ou por influência? Você está sendo moldado pela palavra ou pelo ambiente? Você toma decisões com base na voz de Deus ou na pressão das pessoas? Quando ouvir a palavra, não se contente em apenas achar a mensagem bonita. Pergunte: Senhor, o que isso precisa mudar em mim? Que decisão eu preciso tomar? Que postura eu preciso abandonar? Que direção eu preciso seguir? Pare de medir sua caminhada com Deus pelo que os outros pensam. Pare de depender da aprovação da multidão para permanecer firme. Guie-se pela verdade de Deus, mesmo quando ela contrariar o ritmo do mundo. Porque quem vive pela multidão oscila, mas quem vive pela palavra permanece. Esta palavra foi o primeiro passo. Mas agora vamos selar esse compromisso com Deus em oração. Não saia daí, pois em instantes vamos clamar juntos. Mas antes de entrarmos na presença do Pai, seja um canal de bênção. Copie o link deste vídeo e envie para alguém que também precisa trocar a pressão das pessoas pela direção de Deus. Faça isso agora e vamos orar. Agora, aquiete seu coração por um instante e apresente ao Senhor toda a área da sua vida em que você tem sido mais influenciado por vozes externas do que pela voz dele. A ti rendo graças, ó Deus, porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Senhor, eu reconheço que tua voz está acima da multidão, acima das opiniões, acima das pressões e acima das tendências deste mundo. E hoje eu te peço, guia a minha vida. Não permita que eu seja conduzido pela instabilidade das pessoas, nem pelo desejo de aceitação, nem pela necessidade de aprovação. Livra-me de viver pela aparência, pela pressão do ambiente e pela influência da maioria. Dá-me um coração firme na tua palavra. Dá-me discernimento para reconhecer tua voz em meio a tantas outras vozes. Dá-me maturidade para não confundir emoção com transformação. Eu não quero apenas admirar o que o Senhor diz. Eu quero obedecer. Eu não quero apenas me impressionar com a verdade. Eu quero ser moldado por ela. Conduze minhas decisões. Alinha meus pensamentos. Corrige meus caminhos. Fortalece minha fé para permanecer firme, mesmo quando a maioria estiver indo em outra direção. Que minha vida seja guiada não pelo aplauso dos homens, mas pela tua presença. Que eu encontre segurança naquilo que o Senhor diz e descanso naquilo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários firme. E curta o vídeo e se inscreva no canal, porque essa série está sendo construída para fortalecer sua fé e alinhar sua vida à voz de Deus.